Começamos com o narrador oficial da luta ensaiando o início da transmissão. É o dia mais quente do verão. A maior luta dos pesos penas está prestes para começar. A cena então corta para Takamura e Date sendo forçados a ensaiar frases de impacto para animar os torcedores. E como era de se esperar, eles odeiam isso. Takamura até tenta sair pela tangente, mas o narrador insiste e ainda deixa o Date cada vez mais irritado. Corta então para a entrada do Osaka Joe Hall. Multidões entrando, o calor sufocante se intensifica literalmente e metaforicamente. Ippo, sempre observador, percebe que não é só o clima que está quente, é a quantidade de gente, o nervosismo no ar. Ele até pensa em se manter hidratado e alerta, dando um toque realista de como o ambiente pode afetar não só o público, mas também os lutadores. E aqui cabe uma reflexão. Será que o calor pode influenciar no desempenho da luta? Alguns dizem que sim, outros dizem que não. Ricardo, por exemplo, é um mexicano. E como muitos de nós já sabemos, de acordo com as gravações e a paleta de cores que é usada em séries americanas que se passam em algum momento no México, lá é um local quente pra caramba. Então ele já está habituado com esse tipo de temperatura. Vive em Osaka desde que nasceu, então o corpo dele já se adaptou. Eu não acho que o clima, o calor, vai afetar o desempenho dos lutadores. Mas no ringue tudo pode acontecer. Ippo então encontra Date e Takamura pegando bebidas. Date, com um ar cansado, comenta que foi chamado para comentar a luta por ter sido o único japonês a ter cruzado punhos com Ricardo. Takamura, como sempre humilde, que ele foi chamado já que, por causa do Date ter levado uma surra do campeão, ele, como o homem mais forte do mundo, não, como o homem mais forte do universo, veio comentar direto da boca dos deuses. E o resultado é um clima de discussão e raiva, fazendo com que os dois fiquem em pose de gorilas prontos para a briga. Aí aparece Miyata, todo elegante, pedindo para pararem com o espetáculo. Afinal, tem gente olhando. Miyata convida Ippo para a arquibancada. Ippo aceita, mas antes compra algumas garrafas d'água para garantir que não se desidrate. Date pergunta a Takamura se eles tornaram-se amigos. E Takamura reage a isso como muitos de nós vêm reagindo nos últimos capítulos. Na arquibancada, Imari se junta aos dois para cobrir a luta. Ippo distribui a água e comenta o quanto o ambiente está quente mesmo com o ar condicionado. Miyata nota que Ippo trouxe várias garrafas e diz: vai dar tempo de beber tudo isso? Essa luta pode acabar em segundos. A aposta ainda continua a favor de Ricardo. E Imari concorda, mas Ippo rebate sério. Eu não consigo imaginar isso terminando rápido. Ainda mais depois do que você disse ontem. Ippo quer saber mais sobre a tal estratégia anti-Ricardo de Sendo. Miyata relembra o sparring e o momento em que Sendo interrompeu um soco que ele estava dando no meio do movimento e trocou para um soco de esquerda. Ippo diz que aquilo foi uma finta, mas Miyata dropa uma bomba. Aquilo não foi uma finta. Foi puro capricho. E não vindo da razão, mas do instinto. Sendo percebeu durante o golpe que aquilo não iria funcionar e mudou em tempo real. Não foi pensado, foi algo animal, foi por instinto, foi algo que ele sentiu. O que torna aqui imprevisível e quase impossível para meros humanos alcançarem. Miyata explica que quando lutou contra o Sendo, na época em que ele estava treinando mais racionalmente, foi muito fácil de vencê-lo. E Mari complementa sobre o Miyata ter vantagem quando se trata de lutar boxe mais racionalmente. Miyata diz que quando lutou contra o Ricardo, não tinha nem comparação de nível, a estratégia, a racionalidade, a observação. Ricardo podia ver claramente os movimentos e desejos de Miyata. Ele conseguia ver toda a estratégia do seu oponente. Algo que a gente viu no capítulo passado, vou estar deixando aí nos cards. E ele conseguia fazer todos os ajustes e ataques rapidamente ao ponto do próprio Miyata, dando o seu máximo sentir que não tinha esperanças de vencer. Mas agora para Sendo algo mudou. Seja por causa de alguma coisa na sua vida pessoal ou por causa da presença de Ippo recentemente, o Sendo está retornando à sua selvageria original. E Mari pontuou que Ricardo já tem uma estratégia contra a selvageria desde quando lutou contra o Ali. Mas Miyata rebate dizendo que eles são selvagens diferentes, o que prejudica a percepção de Ricardo. Ippo então comenta que entende o que Miyata diz.
soltando uma das frases mais emblemáticas do capítulo. O Wally é um primata. Já o Sendo, ele é um carnívoro. Cortando para o painel, desenhado por Morikawa nos mínimos detalhes, sendo sentado esperando ser chamado ao ringue. Não como lutador, mas como uma fera, um predador prestes a atacar. E aqui vale um adendo sobre o que muitos consideram um detalhe bobo, o fato de Sendo parar um golpe para substituí-lo por outro. Mas isso aqui não é só uma finta, é um instinto puro, pois ele não tem padrão, não tem como prever. É uma selvageria estratégica, entende? Vamos lembrar de quando o Ippo, por exemplo, ele enfrentou o Sawamura, e ele usou o falso Dempsey para poder enganar o cara e tentar contra-atacar. Aquilo era ensaiado, aquilo era tático, era algo que ele treinou para fazer. Já o que o Sendo está fazendo aqui é fora do normal, é uma animalidade racionalizada. E junta isso ao seu arsenal de golpes, que permite ele adaptar-se ao tempo real, a todo momento, descartando movimentos, recriando estratégias, tudo por uma única razão: a vitória. E tudo vindo do seu próprio instinto selvagem. Encerrando assim o capítulo 1493, sem trocação ainda, mas com camadas incríveis de construção de tensão, técnica e personalidade. Agora me diz você, de qual lado você está? Do carnívoro imprevisível ou do campeão que tudo calcula? Comenta aqui embaixo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque no próximo capítulo eu tenho certeza que o sino vai tocar. Se quiser apoiar o canal e ainda montar sua própria coleção de mangás, confere os links da Amazon aqui embaixo para os mangás de Ashita no Joe e vários outros passíveis de ter aquele descontinho maroto. E se você perdeu algum vídeo anterior, confere aqui a playlist completa de Hajime no Ippo no canal. Tá cheia de análise, teoria e emoção. Nos vemos no próximo round.